Ainda em pé, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 10. Nós vamos ler até o verso 22. Diz assim o texto: Jacó partiu de Beer-sheva e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Oremos uma vez mais. Pai, obrigado por esta manhã, pela liberdade que temos, por estarmos aqui juntos, reunidos em teu nome. Nós pedimos a tua graça que continue sobre nós e pedimos que a tua graça continue também sobre as nossas crianças que agora recebem a palavra da salvação. Abençoe cada professor, cada professora, cada pequenino e pequenina, e que seja uma manhã de bênçãos sobre nossas crianças. E agora, Senhor, abra o nosso entendimento, dá-nos a atenção devida e transforme-nos um pouco mais à semelhança de Cristo, pois é no nome dele que oramos. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Neste planeta que vivemos, no mundo das aflições que, segundo Jesus, devem ser encaradas com bom ânimo, nem sempre é fácil acreditar que Deus está no controle, que Deus está lá soberano, reinando, enquanto a situação aqui embaixo dos céus é tão caótica. Se você é do tipo contemplativo, se você presta atenção no que vê, nos eventos que diariamente nos cercam, certamente você concorda com as palavras do pregador do livro de Eclesiastes, quando esse escreveu: O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Você sai de casa, você pega o seu carro, no primeiro farol você já encontra com malabaristas, crianças, vendedores ambulantes, que tentam sobreviver através do seu trabalho, daquele dia, do que irão conseguir ali no farol. Você anda pelas calçadas, você encontra com seres humanos dormindo nas ruas. Outros, acordados, saem para a caçada do dia, buscando
uma vítima para assaltar nas muitas manifestações da violência que enfrentamos em várias partes do globo. Essas aflições, elas são manifestadas em alguns lugares mais, em outros lugares menos, mas em todas as esquinas da terra. Não se equivoque, isso não é uma situação somente do Brasil. Nós enfrentamos injustiças, nós enfrentamos dificuldades, os seres humanos enfrentam os dramas, as guerras, necessidades em todo o tempo. Necessidades que não estão também somente nas ruas, necessidades que estão dentro das nossas casas, necessidades dentro das nossas famílias, aflições de convivência, aflições de sobrevivência, aflições na existência. Mas sim, não é só isso, bendito seja Deus. Nós temos também muitos momentos que nos fazem sorrir. Nós temos muitos motivos para deixar a alegria triunfar. Momentos e motivos que nos permitem transcender as aflições, desfrutar de verdadeiras apoteoses de coração. Nós temos sim incontáveis bênçãos. Quando o sorriso é manifestado nos lábios, os olhos ficam iluminados, nós explodimos nessa sensação de bem-estar. Um bem-estar às vezes tamanho que chega a nos levar do sorriso ao choro. Por sentirmos tanta alegria, choramos de alegria. Isso também é comum, isso também acontece em nós, em nossa vida. Geralmente esses momentos refletem bondade. Bondade de um ser para outro, ou bondade direta de Deus para com você ou para comigo. Gestos que nos tocam, gestos que refletem carinho, gestos que refletem divisão de cargas, perdão, ombro amigo. É quando o eis-me aqui não é somente uma palavra que eu digo para Deus, que os profetas diziam para Deus, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como lemos no Santo Livro, mas às vezes é o eis-me aqui do meu próximo, ou eis-me aqui, meu, para você. E esta bondade, então, que recebemos, manifestam apreço, manifestam amor, manifestam, como a gente cantava há um bom tempo atrás, momentos inesquecíveis, momentos incríveis, intercaladamente com outros momentos que também não são sempre bons. De modo que juntos, aflições e alegria andam inseparadamente, manifestadas a cada dia de maneira imprevisível, onde alguns segundos podem mudar o seu dia, onde alguns segundos pode mudar a sua vida. Na quinta-feira nós estivemos lá na PUC, num momento muito especial, muito singelo, celebrando os 70 anos desta universidade. O coro lá cantou, várias manifestações religiosas. Gostoso, tempo bom, tempo bom. Mas antes de ir para a PUC, eu já havia recebido o telefonema da minha sobrinha que havia sido atropelada. Eu saí da PUC e fui para o hospital visitá-la. 2 extremos. Em um, alegria, celebração, louvor, adoração. No outro, um atropelamento que muda a vida, que muda a rotina e que vem com uma conta de fisioterapia para os próximos 3, 4 meses. Porque em um segundo tudo acontece. E é de novo aflição e alegria, tristeza e esperança que andam juntos, pode se manifestar e se manifestam. E diante desse quadro de beleza e tristeza, a necessidade de Deus é tão grande. A necessidade de Deus é essencial, mesmo quando a dor nos faz sentir sem falar. O canto de todos nós, difícil com Deus, pior sem Ele. E nessa situação, acreditar que Ele sim está no seu trono, que Ele sim é soberano, que Ele sim continua e continuará reinando.
Essa verdade que cremos vem ao mesmo tempo que às vezes nós olhamos e parece que ele está deixando o barco pegar fogo. Parece que ele está deixando o barco pegar fogo e ele não nos informa por que o barco está pegando fogo. Ele não nos informa também às vezes como apagar o fogo. Ele simplesmente parece ver e eu penso vê-lo assistindo isso e tento às vezes decifrar o que ele faz e vem as mais variáveis manifestações do coração humano. Não, ele está lá nesse momento no mesmo lugar que estava quando crucificaram seu filho Jesus. Ele está lá da mesma forma quando todas as catástrofes que a história presenciou, ele está lá sofrendo. Nós tentamos decifrar o que nós não conhecemos, o que nós não sabemos. Torna-se então no desafio desafiador de todos os dias, quando nós enfrentamos os vales, quando nós enfrentamos também a bondade, ou quando nós enfrentamos a sequidão, ou quando nós enfrentamos a colheita, tentar decifrar, tentando entender. Nós passamos então por esses momentos de alegrias ou de aflições, e sempre com o tempo, um tempo de espera, um tempo de fé, um tempo de esperança de que Ele, já que reina, já que é soberano, tudo vê, tudo permite, mesmo quando parece não concordar, que tudo isso faz parte do que Ele está escrevendo na história, que Ele está escrevendo no meu momento de vida, no seu momento de vida, que Ele está escrevendo em 2016 e que Ele continuará escrevendo até o fim. E de tempos em tempos Ele, o Senhor, vem, e de tempos em tempos Ele revela, Ele diz algo que esperávamos, então tudo faz sentido, e às vezes Ele vem e diz algo que nós não esperávamos, aí tudo faz o colapso ficar maior. Às vezes Ele vem e nós falamos, uau, que bom que eu esperei no Senhor e confiei no Senhor, e Ele fez exatamente como eu percebia que Ele estava fazendo. E às vezes vem o Senhor e contraria toda a lógica humana. E ninguém conclui nada, a não ser que somos pó, que somos pequenos. Às vezes Ele nos revela o incompreensível, às vezes Ele nos revela o inaceitável. Sempre de difícil entendimento. Mas sim, revela-nos às vezes conceitos, revela-nos às vezes rumos. Às vezes Ele nos dá uma afirmação clara, uma esperança para acreditar e esperar. Ele dá um indício que começa com uma visão, às vezes com um sonho, com uma impressão, e faz essa impressão, ou esse sonho, essa visão, ser manifestado, encarnado na realidade. Mas é um processo. Como aconteceu naquele lugar chamado a Casa de Deus, Antiga Luz, posteriormente Beit El, e aconteceu num sonho, quando Deus falou com Jacó, nos momentos e nos dias de aflições e alegrias. Jacó parou para pernoitar, o sol já havia se posto, ele pega uma pedra, faz uma pedra o seu travesseiro e se deita. E ali ele tem um sonho, e nesse sonho ele via uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Tendo em vista as escadas do mundo antigo, tendo em vista o que era uma grande escada que dava a impressão de partir da terra aos céus, Jacó deve ter visto algo como aquele famoso zigurate de Ur, lá no Iraque. Escada que ligava dois polos, anjos subiam, anjos desciam, mensageiros do Altíssimo. O original diz isso com clareza, eram anjos de Deus em trânsito. Anjos de Deus movendo-se de uma plataforma para outra. E o incrível, no sonho da escada, diante da contemplação de um movimento entre terra e céu, terra e céu, está lá Deus. E Deus está do lado dele. E Deus está assistindo o sonho com ele. Pois o sonho é descrito ao mesmo tempo que é descrito Deus ao lado dele. E do lado dele, Deus disse diante da escada, diante de anjos, eu sou o Senhor.
o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Jacó, eu darei você, aos seus descendentes, a terra que você está deitado hoje, pedra, travesseiro para sua cabeça. Este chão que você utiliza hoje como cama. Os seus descendentes se multiplicarão, serão como pó, eles se espalharão. E perceba, Deus dá um componente visual para ele. Nós lemos aqui no português e você lê oeste, leste, norte, sul. Mas quando você lê isso no original, Deus está falando, olhe para o mar. Olhe para a direção do mar, imagine. Olhe agora para a direção do Éden, para o Oriente. Olhe agora para a Síria, para o seu norte. Olhe agora para o deserto. Visual, informações, natureza. Olhe, contemple o que você consegue enxergar e é grandioso. Grandioso como o mar, grandioso como a sua ideia do paraíso no Oriente, grandioso como o monte da Síria que te leva lá para o norte de Israel. Olhe para o deserto e a imensidão e o poder do deserto. Mais que isso, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Eu estou com você, eu cuidarei de você, aonde quer que você vá, e eu vou te trazer de volta. Eu não vou te deixar enquanto eu não fizer o que eu prometi. Eu tenho algo entre aflições e alegria. Eu escrevo uma história, e você está aqui no meu tabuleiro de peças do mundo, e eu não vou te deixar, mesmo quando você quiser correr, ou mesmo quando você interpretar as aflições como dramas vindos, seja do inferno ou dos céus, da onde quer que você imagine, eu não te deixarei. Agora, qual que é o contexto que alguém está ouvindo isso? Qual que é o contexto que o patriarca teve esse sonho? E o contexto que ele teve esse sonho era um contexto de fuga, era um contexto de medo. O seu irmão havia jurado-o de morte. O seu irmão havia dito, eu só vou esperar o papai falecer, depois que passar esse momento de morte, eu vou atrás de você e vou matá-lo. Vou matá-lo porque você roubou a minha bênção. Vou matá-lo porque você fez um conchavo com mamãe e vocês dois juntos armaram uma arapuca, que na verdade nunca aconteceu. Se você vier na quarta-feira, você vai saber por quê. Nunca aconteceu. Mas você tentou roubar a bênção da primogenitura. Você agiu mal, então ele fugia. E ninguém foge se não tiver medo. Eu só fujo de uma situação se eu tenho medo. Se eu não tenho medo, o que eu falo? Vem conversar comigo, vamos conversar. Eu encaro. Mas ele fugia. Ele fugia para a casa do seu tio, para a chamada terra dos filhos do Oriente, Mesopotâmia. E ele então não era inocente. Ele não era o coitadinho que vivia agora a injustiça, ó céus, ó vida, o que estão fazendo comigo? Eu estou sendo fiel? Não, eu estou fugindo porque fiz o errado. Eu estou fugindo porque as consequências das minhas ações estão agora me perseguindo. Eu estou passando por aflições que eu apertei o botão das aflições. Eu estive o dedo naquilo. Ele fugia devido a um mal feito. Mas Deus, que assentado no trono estava, soberano, vai a seu encontro. E ao invés de falar, deixa eu pegar esse camarada agora e acertar a vida dele, falar, seu infeliz, você fez isso, ele dá um sonho. Ele dá um sonho e fala, olha meu filho, entre os dois polos, terra e céu, sou eu que comando, sou eu que ligo. Eu tenho os meus anjos subindo e descendo. Eles estão me servindo, Malachei Elohim, os anjos de Deus, eles estão me servindo. Eles trabalham, eu que coordeno tudo o que acontece aí e aqui. Número 2, olha, eu prometi, eu vou cumprir, você vai ter uma terra que hoje é travesseiro em forma de rocha, pedra na sua cabeça, mas eu vou concluir. Mais que isso, meu filho, são bênçãos que vão se multiplicar para outros, não é só para você, porque você já percebeu que de coitadinho e de fiel você não tem nada. De filho abençoado, que o papai paparica porque é tão bonzinho, você não é o melhor exemplo.
Mas eu estarei com você, você não estará sozinho, eu não vou te deixar até eu completar. Só tem um detalhe, olha para o seu avô e para o seu pai, às vezes demora. O avô esperou 25, papai 20, se prepare. Você mal começou a fuga da sua vida. E a fuga da sua vida não é a fuga do seu irmão que jurou de morte, a fuga da sua vida é a fuga de você mesmo. Porque o maior problema não é você, Jacó, não é Esaú, é você, Jacó. O maior problema não é o seu irmão, o seu chefe, o maior problema é você. O maior problema sou eu, não é o outro. Se ele não fizesse assim, a minha vida seria assado. Não. Jacó então acorda desse sono, fica com a conclusão de que está ali diante da porta do céu, temível é esse lugar. Jacó pega aquela pedra, faz daquela pedra uma espécie de altar e dá um nome àquela cidade que se chamava Luz, em Betel, que significa casa de Deus. Jacó ainda tem força para dizer, bom Senhor, se isso é realidade, se esse sonho então tem a ver realmente com algo a mais, se o Senhor continuar comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me trouxer em segurança, já que eu estou morrendo de medo, então o Senhor será meu Deus. Ele é um cara honesto, ele é honesto. Mesmo depois da visitação do Deus, ele precisa ainda de uma lista de certezas para continuar servindo esse Deus. Aí ele fala, aí se tudo isso acontecer, aí eu ponho a mão no bolso, inclusive. Mas se não acontecer, o bolso não vai ser tocado. Jacó vivia uma aflição quando Deus o visitou, quando falou com ele através de um sonho. Jacó recebeu uma tremenda promessa, além de ter visualizado a escada, a ligação entre o céu e a terra, que confirmava o controle de Deus sobre tudo, sobre os dois extremos, sobre os dois polos, mas era só o começo da vida de um fugitivo, de mais aflições e alegrias que visitariam. Ele ainda passaria por muitas injustiças, enganos, problemas na sua vida afetiva, explorações do seu trabalho, nas suas palavras, mudança salarial, que completaram 10 vezes de mudança salarial, injustamente, perseguição. E como se não bastasse tudo isso, o tempo passa. E ele então entende que era hora de voltar para a terra. Era hora de voltar para a terra prometida, só que tem um problema. A vida, quando eu achei que já tinha sido triste, aflitos demais para mim, que eu já tinha passado por 1000 dramas, Deus fala, não, volta lá para o teu passado, tem um detalhezinho, tem um cara querendo te matar, você vai ter que encontrar-se com ele. E nesse momento, Jacó inicia então já com uma outra experiência de aflições e alegrias. E agora eu tenho que voltar, só que acontece algo incrível. Em Gênesis 32, você vai ler que Jacó então segue o seu caminho, ele está de volta, ele já tem muitas histórias acumuladas, só que nesse momento ele não sonha. Nesse momento a realidade traz o inesperado, e o inesperado é: anjos de Deus vieram ao encontro dele e ele estava acordado. Nesse momento de enfrentar o passado que ele fugiu, o sonho se transforma em realidade. Os anjos que subiam e descendo em sonho agora vêm até ele. E ele disse, esse é o exército de Deus. Ele precisava de um toque, de um sinal dos céus, dizendo, sim, nós vamos enfrentar o que você deixou para o passado, mas nessa hora você vai ter mais ajuda visual para você se segurar e ter certeza que a história não acabou, mas eu não vou te poupar do passado que você deve enfrentar. E ele então partiu e lembrou que quando ele estava fugindo, a escada mostrou anjos que subiam e desciam. Quando ele retorna à terra prometida, os anjos vêm ao seu encontro. Era a realidade do eu nunca te deixarei. Mas não para por aí, porque a vida é esse mix de sonhos que dão aflições e alegrias. Ele ainda teria que enfrentar o famoso vale de Jaboque. Ele ainda teria que lutar contra Deus. Ele ainda teria que ter seu nome mudado. Ele teria que ainda encarar o seu irmão. Aflições e alegrias andando juntos. E depois de todos esses enfrentamentos, ele teria que voltar aonde tudo começou.
E ele volta para Beit-El. E ele volta para a antiga luz, chamada Betel. E Deus disse para ele: suba a Betel, se estabeleça lá e faça um altar. Ao altar que ele lhe apareceu naquele lugar quando você fugia de seu irmão. Para eu completar o círculo na sua vida, volta depois com a bagagem cheia de lembranças, de aflições e alegria. Volte para lá. Disse, pois, Jacó aos da sua casa, os que estavam com ele, depois de ouvir esse mandado de Deus: vamos nos livrar dos deuses estrangeiros, vamos nos purificar, vamos subir a Betel. E eu farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. E neste lugar, depois de anos de alegrias e aflições, ele constrói um altar. E sim, uma vez mais chama El Betel, porque ali Deus havia revelado-se a ele no dia das aflições, no dia da fuga, mas ainda não era o fim. Muitos outros capítulos cheios de eventos aconteceram em seus dias, para que ele chegasse no final dos seus dias, quando encontrou-se com Faraó e respondeu: olha, os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. E ao contrário do que nós queremos dizer, ele disse: foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Ele não tinha essa vocação que nós temos. Eu quero terminar e dizer: foram maravilhosos e tudo correu bem, e eu triunfo com Cristo e tudo, eu só tenho boas lembranças. Não, ele diz: foram difíceis. O que me faz lembrar as palavras de Paulo a Timóteo: cumpre o seu papel diante das aflições e lutas como bom soldado de Cristo. Cumpre o seu papel, encare-os com ânimo, porque eu estarei com você e não deixarei você. Do sonho à realidade, da revelação aos confrontos, nas aflições, nas alegrias, mesmo não sendo fácil, nós aprendemos sim, meus irmãos e irmãs, que Deus está no seu trono, reinando e soberano. Como um regente de uma orquestra que dirige os compassos da nossa vida e que compreendemos algumas coisas que Ele faz, outras não temos nem ideia. Mas Ele lá está acima de tudo. E Ele revela-se como Deus que coloca impressões em seus filhos, ora sonhos, e que transforma em sonhos ou impressões muitas vezes em realidade interior, dentro de mim, de você, que nos faz crer que sua soberania, apesar da sua grandeza, Ele não está distante, mas Ele nos permite participar dos seus planos na terra, através de aflições e alegrias. No fim de sua vida, agora Israel, não mais Jacó, depois ainda de encarar 17 anos no Egito, depois de mais aflições e alegrias, ele relembra em seus últimos dias de vida, já doente, ele olha para o seu filho e diz: José, o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz, que é Beit-El. José, agora no final eu preciso voltar para o dia da fuga, onde tudo começou. Ele apareceu para mim naquele dia e ali Ele me abençoou e Ele disse: eu te farei prolífero, eu te multiplicarei, você será uma comunidade de povos, essa terra será de você. José, Ele me visitou e eu tive um sonho, é o sonho da escada, anjos subiam e desciam, era só o etéreo, pois eu estava com medo e fugia.
E ele abençoa seu filho José e diz que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida, e escute isso, o anjo que me redimiu de todo mal, que antes era sonho, mas que eu vi e que esteve comigo. Essa é uma das mais belas manifestações daquilo que posteriormente virou poesia nos Salmos, de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu estou para morrer, eu estou terminando os meus dias, mas Deus levará os meus descendentes à terra prometida. Eu não vou conseguir chegar até lá. Mas me prometa que o meu corpo não fica aqui, porque já que o soberano Deus, nas aflições e alegrias, dividiu a sua história comigo, agora é a minha vez de participar em parceria com Ele e dizer: já que Ele vai me deixar morrer fora da promessa, leve o meu corpo morto para o lugar da promessa. Porque nas aflições e alegrias tem aquilo que Deus faz e aquilo que gente deve fazer. Leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto com eles. Ele quis ser enterrado, não onde estava pelas forças das aflições e alegrias, mas ele quis ser enterrado no local da teoria da promessa. Porque assim, ele de mãos dadas com um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo faz, havia prometido. Pois creu que o Deus que falou com ele naquele sonho, vendo anjos subindo e descendo, era o Deus que sempre esteve com ele. Você e eu vivemos num mix de alegrias e aflições. Você e eu chegaremos no final dos nossos dias e talvez diremos: foram muitos e bons dias. Outros dirão: foram bons e maus. Outros dirão: foram maravilhosos e o fim foi terrível. Mas que todos nós temos uma grande certeza que poderemos gritar bem alto: a morte, onde está a tua vitória? Pois o Senhor que prometeu estar conosco, Ele continuará conosco até o fim. Nas aflições e nas alegrias, Ele continuará conosco, pois Ele é Deus e não gente que não cumpre palavra. Ele é Deus e a sua palavra jamais ficará no ar jogado sem ser cumprida. Diante das suas aflições e alegrias, confie, creia e espere. Deus não te deixará. Deus não nos deixará. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos clamar a Deus. Obrigado, Senhor, porque diante das aflições e alegrias, das fugas ou dos encontros, nós temos um Deus que controla tudo. A terra ou os céus e a conexão entre céus e terra. Sim, Deus que não é barrado pela distância. Deus que não é barrado pelas dimensões. Deus que vai atrás do homem quando ele foge por ter feito algo errado e ainda promete bênçãos. Ó Senhor, continue pela tua misericórdia atrás de nós quando estivermos fugindo. Pela tua misericórdia, encontre-nos.
nas fugas, nas alegrias, na fidelidade, na infidelidade. Encontre-nos, porque precisamos de Ti. Porque quando o Senhor vem com a palavra no meio dos redemoinhos, dizendo: eu estou com você. Eu estou com você. Obrigado, Senhor, porque nós podemos crer e saber e constatar que os seus planos não serão frustrados. Ajude-nos então a encarnarmos esta força, Senhor, ainda que, como Jacó, eu não veja a vida dos muitos descendentes habitando na terra, mas que eu tenha força e os meus irmãos tenham força para dizer: não deixe meu corpo aqui. Num ato de que eu creio até morto, que o que Deus fala Ele cumpre. Bendito seja o nome dEle, bendito seja o Teu nome, porque Tu és Deus Santo, poderoso, que nos livra, Deus que podemos clamar, Deus que podemos crer e esperar. Bendito seja o Teu nome. Aos que sofrem aflições nesta manhã, manifesta a Tua soberania, amor, e usa-nos para compartilhar bondade, para dizer um para o outro: eis-me aqui, conte comigo. Aos que celebram as alegrias, que sejam elas um eco gostoso que possa reverberar no coração de quem ânimo precisa, e que em todo tempo Deus soberano possa ser o nosso único foco, o nosso único clamor.